Olá, alquimista. Meu relato será breve. Irei resumir o máximo possível. Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos, moro em Uberaba, mas o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 21, numa viagem para o interior de Goiás, perto da cidade de Posse, quase divisa com a Bahia. Não é fácil falar disso, e talvez muita gente não acredite, mas eu não estou aqui para convencer ninguém, só para tirar esse peso da minha cabeça. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu lembro de cada detalhe, do cheiro, do som, do desespero. Na época, um amigo meu de infância, o Renato, tinha herdado um sítio do avô e estava morando sozinho por lá. Ele me chamou para passar uns dias, descansar, pescar, tomar umas. Eu aceitei. Quando cheguei, já achei o lugar isolado demais. Estrada de terra, mata fechada, pasto abandonado e a casa dele perdida no meio daquilo tudo. Na primeira noite, ficamos conversando na varanda. Foi quando ele comentou, meio sério, meio desconfiado, se eu já tinha ouvido falar em lobisomem. Eu ri. Achei que ele estava brincando, só que ele não riu junto. Ficou olhando para o escuro do mato com uma expressão pesada, como quem já viu coisa que não devia. Aquilo me incomodou, mas eu deixei quieto. De madrugada acordei com um uivo vindo de longe. Não era cachorro, não era lobo, não era nada que eu já tivesse ouvido. Era um som gutural, grave, como se viesse de um peito enorme, profundo. Eu gelei. Os cachorros do sítio começaram a latir feito loucos e de repente o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia esmagar o ar. No outro dia fomos mexer na cerca do pasto e encontramos pegadas enormes no chão batido. Pareciam de cachorro, mas cada uma tinha o tamanho de uma mão aberta e as garras estavam fundas na terra, como se o bicho fosse pesado demais. Eu olhei para o Renato esperando uma explicação, mas ele só disse: melhor a gente terminar logo e voltar para casa. Na segunda noite foi pior. Eu estava deitado quando ouvi passos na varanda. Madeira rangendo devagar, pesado, como se alguém muito grande estivesse circulando a casa. O ar dentro do quarto ficou abafado, carregado de um cheiro forte, uma mistura de pelo molhado com sangue velho. Eu fiquei imóvel, tentando prender a respiração. Então veio o som. Primeiro como um arranhar leve na parede. Depois um baque forte, como se tivesse batido com o corpo inteiro. A casa estremeceu. Os cachorros começaram a latir desesperados, mas os latidos viraram gritos de dor. E eu nunca vou esquecer aquele som. Não era só cachorro sendo morto. Eram os ossos quebrando, a carne sendo rasgada. Corri para a sala e o Renato já estava de pé, segurando uma espingarda. Ele olhou para mim e disse só uma coisa: não abre essa porta de jeito nenhum. Antes que ele pudesse atirar, algo bateu de novo na parede. Eu vi pela fresta da janela 2 olhos brilhando no escuro. Amarelos, fundos, fixos. Não eram olhos de bicho comum. Eram cheios de ódio, de inteligência. Aquilo me travou por dentro. O Renato atirou. O estampido ecoou no vale. O grito que veio depois foi tão forte que fez meus ouvidos zumbirem. Não era humano. Era como se misturasse raiva, dor e fome ao mesmo tempo. Depois do tiro, aquela coisa começou a correr em volta da casa, rápido demais, arranhando a madeira com garras que soavam como ferro. "Corre pro galpão", gritou o Renato. A gente saiu pelos fundos. A noite estava escura, sem lua. Eu mal enxergava o caminho, tropeçando em raízes e pedras. Atrás, o barulho vinha cada vez mais perto. Galhos quebrando, passos pesados, respiração ofegante. Não era imaginação. Aquilo corria atrás da gente. Eu nunca corri tanto na minha vida. Cada passo parecia que ia ser o último. A sensação era que a qualquer segundo eu ia sentir aquelas garras cravando nas minhas costas. Quando chegamos no galpão, entramos e travamos a porta com uma trave de madeira. Do lado de fora, silêncio. Só o som da minha respiração e do meu coração quase estourando. Então a porta tremeu com uma pancada, depois outra, mais forte, até que o telhado rangeu. O bicho tinha subido em cima. Eu olhei para o alto e vi a silhueta, enorme, pelo desgrenhado, andando meio ereto, meio de 4. Orelhas pontudas, focinho comprido. Aquilo não era homem, não era cachorro. Era um lobisomem. Ele desceu de um salto e começou a bater contra a porta. As tábuas se curvavam. As garras atravessavam frestas, tentando alcançar a gente.
Eu me afastei, chorando sem perceber, rezando qualquer coisa. O Renato mirava, mas parecia saber que a espingarda não ia segurar aquilo por muito tempo. De repente, silêncio de novo. Ficamos parados, esperando. Então ouvimos passos pesados indo para o fundo do galpão. O barulho de garras arranhando madeira. E logo depois um estrondo no telhado. O bicho estava tentando abrir por cima. Foi nesse momento que eu senti o verdadeiro pavor físico. Não era mais só medo do que eu via, mas do que eu sentia no corpo. O coração disparado, as pernas tremendo, o estômago embrulhado. Eu estava à beira de desmaiar, mas não podia. O telhado quase cedeu quando o Renato atirou de novo. O estampido iluminou por um segundo a silhueta enorme no telhado. O urro que veio de volta foi tão forte que pareceu empurrar o ar contra a gente. Eu tampei os ouvidos, mas senti aquele som vibrando nos ossos. Depois, nada. Só o vento passando no mato. Ficamos a noite inteira ali dentro, sem coragem de abrir a porta. Quando o sol finalmente nasceu, saímos devagar. O chão estava todo marcado com pegadas fundas, arranhões na madeira e sangue espalhado perto dos restos dos cachorros. Eu arrumei minhas coisas e fui embora na mesma manhã. Nunca mais voltei. O Renato ficou, mas não por muito tempo. Dizem que meses depois ele sumiu. Ninguém sabe se foi embora ou se o mato engoliu ele. Até hoje, quando eu ouço o uivo de cachorro na madrugada, meu corpo inteiro arrepia. Porque eu sei diferenciar. Eu sei quando é cachorro. E eu sei quando é outra coisa. E eu digo do fundo do coração, se um dia, no meio do mato, você ouvir um uivo que não parece de cachorro, corra. Corra com tudo o que você tiver. Porque se aquela coisa vier atrás, você não escapa. Antes de irmos para o próximo relato, eu peço para todos que ajudem o canal a crescer, comentando, curtindo, compartilhando e, acima de tudo, se inscrevendo. Isso não custa nada, é grátis. E assim, saberei que estão gostando do conteúdo. Deixem seus nomes nos comentários. Irei agradecer aqui nos próximos vídeos. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas. Lobisomem, mula sem cabeça, essas histórias que o povo conta em volta da fogueira para assustar criança. Sempre achei que era só invenção. Mas depois do que aconteceu na Vila São Bento, zona leste de Sorocaba, eu não consigo mais ouvir um uivo sem sentir o coração acelerar. Eu até hoje sinto o meu peito tremer. Era uma noite comum, quarta-feira. O único luxo que eu ia me dar era comprar um pão quentinho. A padaria do seu Agenor ficava no fim da rua, perto da linha do trem. Um lugar simples, mas o pão era bom e o café sempre quente. Eu estava com o celular na mão ouvindo música, quando percebi que a rua estava mais escura que o normal. Os postes estavam acesos, mas parecia que a luz deles não era suficiente. O ar estava pesado, abafado, como se fosse chover. Mas o céu estava limpo, a lua estava cheia, grande e brilhante como um farol no céu, e por um segundo me arrepiei. Entrei na padaria. Tinha pouca gente. Seu Agenor atrás do balcão, a dona Marta pegando biscoito e um rapaz que eu nunca tinha visto, sentado no canto com um capuz cobrindo o rosto. Pedi 2 pães e um café. Sentei na mesa perto da janela, de frente para a rua. Foi aí que tudo começou a ficar estranho. O rapaz do capuz se levantou, lentamente. Caminhou até o balcão, mas não disse uma palavra. Só ficou parado, olhando para o seu Agenor. O velho, com a voz meio trêmula, perguntou o que ele queria. O cara não respondeu, apenas tirou o capuz. Eu juro por tudo que é mais sagrado, nunca vi nada igual. O rosto dele era humano, mas não era. A pele era escura, meio cinza, com pelos espalhados. Os olhos eram de um amarelo intenso, como farol de carro. E os dentes, meu Deus, os dentes eram longos, pontiagudos, como se tivessem sido feitos para rasgar carne. Seu Agenor deu um passo para trás, a voz falhando. Dona Marta deixou os biscoitos caírem. O barulho ecoou na padaria. Eu fiquei congelado. O cara então começou a rosnar. Um som grave, que parecia vir de dentro da terra. E então, ele pulou o balcão. Foi tudo tão rápido, tão violento. Ele agarrou o seu Agenor pelo pescoço. O velho nem teve tempo de gritar, o barulho do osso do pescoço dele estalou. O corpo dele foi jogado contra a parede, e ele caiu no chão, morto. Dona Marta gritou, mas o grito foi cortado por um uivo. Um uivo que parecia atravessar os ossos da gente.
Eu corri para o fundo da padaria, me escondi atrás do freezer. O som dos passos da criatura era pesado, como se cada pisada afundasse o chão. Eu tremia. O coração parecia que ia sair pela boca. E então, silêncio. Um silêncio que de tão profundo doía. Fiquei ali talvez 10 minutos, até ouvir a porta da padaria bater. Quando saí, o lugar estava destruído. Mesas quebradas, sangue no chão. E seu Agenor, morto. A polícia veio, claro. Disseram que foi um assalto, que o velho morreu em legítima defesa do agressor, que a dona Marta estava em choque. Mas eu vi o que entrou ali, e não era humano. Nos dias seguintes, o bairro ficou estranho. Cachorros sumindo, gatos mortos, gente dizendo que ouviu uivos à noite. Um menino disse que viu uma sombra enorme pulando o muro da escola, e sempre perto da linha do trem. O bairro parecia contaminado. O silêncio da madrugada ficou mais pesado. Os cachorros pararam de latir. E o ar parecia mais denso, como se tivesse algo pairando sobre a gente. Uns dias depois, eu conheci o Rafael, um segurança noturno que trabalhava num galpão abandonado da antiga fábrica de tecidos. Ele me procurou depois de ouvir meu relato no grupo do bairro. Disse que também tinha visto algo. Uma sombra enorme, andando de 4, com olhos que brilhavam no escuro. Ele jurava que não era um bicho comum. Fui com ele até o galpão. As marcas estavam lá. 4 arranhões profundos, como se alguém tivesse passado uma faca gigante. E o chão tinha pegadas. Mas não eram de cachorro. Eram grandes, com formato estranho, como se fossem de um pé humano, mas com garras. Começamos a investigar juntos. E foi aí que a gente conheceu a Dona Cida, uma senhora que mora há mais de 40 anos no bairro. Ela nos contou que nos anos 80, um rapaz chamado Valdemar morava ali perto da linha do trem. Era um cara recluso, esquisito, com uma doença de pele que deixava o rosto dele deformado. O povo zombava, chamava ele de bicho, monstro. A Dona Cida nos contou que o seu Agenor, quando era mais novo, foi um dos que mais zombava e humilhava o Valdemar. Um dia o Valdemar sumiu. Dizem que foi atropelado pelo trem, mas nunca acharam o corpo, só muito sangue. Depois disso, começaram os casos. Animais mortos, gente desaparecendo sempre nas noites de lua cheia. A coisa ficou séria quando invadiram a escola. O vigia, seu Jorge, ligou para a polícia dizendo que tinha ouvido uivos e visto uma criatura pulando o muro. A polícia foi, mas não achou nada. Só pegadas no pátio e uma porta arrombada. Eu e Rafael fomos lá no dia seguinte. A diretora nos deixou entrar. No laboratório de ciências, o cheiro era insuportável, carne podre, e tinha pelos, muitos pelos espalhados pelo chão. Foi aí que a gente decidiu instalar câmeras. Pegamos umas com visão noturna e colocamos perto da linha do trem, na padaria abandonada e no galpão. Ficamos monitorando por dias. Nada, até a noite da lua cheia. A câmera da padaria pegou tudo. Às 2h17 da manhã, uma figura apareceu. Primeiro andando como gente, depois aos poucos se curvando, os braços crescendo, o rosto se alongando. A transformação durou uns 40 segundos, e o que ficou ali não era humano. O bicho olhou direto para a câmera, como se soubesse que estava sendo filmado. E então ele uivou, um uivo longo, agudo, que fez o microfone da câmera estourar. Depois correu, rápido, sumiu na direção da linha do trem. Tentamos mostrar para a polícia. Eles riram. Disseram que era montagem, que a gente estava querendo atenção. Mas a gente sabia que era real. Na próxima lua cheia, a gente se preparou. Rafael levou uma arma. Eu levei uma lanterna de alta potência. Chamamos a Lívia, uma amiga que estudava mitologia. Ela nos disse que a prata podia detê-lo, mas não matá-lo, porque a maldição era forte e o ódio dele maior ainda. Ficamos escondidos no galpão. Às 2h ouvimos os passos, pesados. O chão tremia. O bicho entrou. Era maior do que antes, mais peludo, mais raivoso. Ele olhou pra gente e veio correndo na nossa direção. O Rafael atirou, mas as balas não fizeram nada, só se espatifaram na criatura. A gente correu. Não tinha como lutar. Era um bicho. E era a fome. O nosso terror era a vingança dele. A gente não conseguiu pegar. A criatura sumiu na noite, mas eu sabia que ele ainda estava por aí, esperando, observando. E quando a lua cheia voltar,
talvez ele volte também. E o pão daquela noite, eu nunca cheguei a comer. Me chamo Isabela, e a história que vou contar não é um conto de terror, não do tipo que a gente assiste em filmes. É algo que me assombra até hoje, algo que aconteceu de verdade e que me roubou a paz de espírito. Meu marido, Daniel, e eu sempre sonhamos com um pedaço de terra, um sítio no interior de Minas Gerais, um lugar para criar nossos filhos, a Alice, de 3 anos e meio, e o pequeno Pedro, um bebê de 3 meses. A gente sentia que a cidade grande estava nos sugando, a poluição, o barulho, a correria. Tudo isso parecia diminuir a gente, nos transformar em versões cansadas e apagadas de quem éramos. Queríamos um lugar onde pudéssemos respirar ar puro, ver as estrelas e criar as crianças, com a simplicidade que a gente conhecia da nossa infância. O lugar era perfeito, tão perfeito que parecia ter saído de um sonho. Isolado entre as colinas da Serra da Mantiqueira, o sítio era um santuário. A casa, de barro e madeira, era simples e acolhedora. Havia um lago de águas cristalinas, um riacho que cortava a propriedade e o ar. O ar. Ele tinha um cheiro de terra molhada, de mato e de liberdade. Nos primeiros meses, o lugar parecia o paraíso na terra. Alice passava o dia correndo pelo gramado, rindo e brincando com nossos 3 cachorros. O Max, um pastor alemão enorme e protetor. O Bolt, um vira-lata esperto e elétrico. E a Luna, a mais dócil de todas, uma labradora que nunca tinha feito mal a uma mosca. A vida era como um quadro de paz e tranquilidade. Eu e Daniel acordávamos cedo, tomávamos um café coado e passávamos o dia trabalhando na horta, plantando alface e tomate. As noites eram para a família, a lareira acesa, a luz da lua invadindo a casa e o som dos grilos embalando nossos sonhos. A gente se sentia seguro, protegido. Era o nosso refúgio, mas o paraíso escondia um pesadelo. A mudança começou de forma sutil, quase inofensiva. Uma galinha morta. Depois 2, 3, os corpos retalhados pareciam ter sido atacados por uma raposa ou um cachorro de rua. Eu, que sempre fui ligada ao lado intuitivo das coisas, sentia um calafrio. Mas Daniel, mais prático, me tranquilizava. É a vida no campo, amor, ele dizia, com aquele sorriso que me acalmava. Acontece. No começo eu aceitei. Era a natureza, afinal de contas. Mas as coisas escalaram. As mortes se tornaram mais frequentes, os ataques mais violentos. Não eram só galinhas, eram porcos e bezerros. Os corpos, cada vez mais desfigurados, eram encontrados com uma violência que não parecia de um animal comum. Os vizinhos, mais velhos, que já tinham visto de tudo, começaram a sussurrar. É o bicho, eles diziam, os olhos cheios de medo. Eles se recusavam a dar detalhes, mas a palavra lenda era dita em um tom que me fez gelar a espinha. A atmosfera na fazenda mudou. O som das cigarras à noite, que antes me embalava, agora me assustava. O latido dos cachorros, que era música para os meus ouvidos, se tornou um alerta. Eram latidos de medo, de desespero. Eles não latiam mais para a lua, latiam para a escuridão da mata, para algo que só eles podiam sentir. A Luna, minha fiel escudeira, passava as noites debaixo da minha cama, tremendo. A Alice, que sempre foi um poço de alegria, começou a ter pesadelos. Ela acordava chorando, agarrando-se a mim e sussurrando: "O bicho, mamãe, o bicho." A minha paz se esfarelou. O sítio, que era nosso paraíso, virou uma prisão. Eu e Daniel instalamos mais trancas na porta, reforçamos as janelas. Mas era inútil. O medo era maior do que qualquer barreira física. As noites de lua cheia se tornaram as piores. Era nessas noites que os ataques aconteciam, com uma ferocidade assustadora. Um vizinho perdeu 2 touros, o outro, um cavalo. Os animais eram encontrados com uma mutilação tão bizarra que os mais velhos da região voltaram a sussurrar sobre o lobisomem. Meu marido, um homem de ciência, decidiu comprar uma arma de caça, uma espingarda calibre 12. Só por segurança, ele me disse, mas eu via o medo em seus olhos. Ele não estava mais tão certo de que o que estava lá fora era apenas um animal. A paranoia me consumiu. Eu passava o dia com os filhos trancados em casa. A Alice me perguntava por que não podia brincar no jardim e eu inventava desculpas esfarrapadas com a culpa me corroendo por dentro.
Eu mal conseguia dormir. Eu deitava na cama, e cada rangido da madeira, cada som de galho quebrando me fazia saltar. Eu via sombras se movendo no escuro, ouvindo a respiração pesada que não era a minha. Eu me sentia à beira da loucura. O inferno chegou de vez em uma dessas noites de lua cheia. Eu estava na sala amamentando o Pedro, e o ar na casa estava pesado. Eu me senti sufocada. Os cachorros estavam tensos, as orelhas em pé, rosnando baixinho para a porta. De repente, o Max, o Bolt e a Luna se encolheram, com um latido abafado de terror. Eu sabia que ele estava perto. Ele parou. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o som. E então, um rugido que fez meu corpo inteiro tremer. Um som gutural cheio de fúria e fome. Eu sabia que ele estava se aproximando. Eu me agarrei ao meu bebê e o medo me consumiu. O som do meu coração batendo no peito parecia um tambor. A respiração do meu bebê, tão calma e inocente, era a única coisa que me mantinha sã. Eu ouvi o som de algo pesado se chocando contra a cerca que meu marido e eu tínhamos reforçado. O som de madeira se despedaçando, de arame farpado se rasgando. O monstro se lançou contra a cerca e a destruiu, como se fosse de papel. Não era uma onça, não era uma lenda, era uma abominação. A criatura tinha a altura de um cavalo, mas o corpo era esguio e macabro. A pele parecia pálida e doentia, coberta por uma penugem rala, quase transparente, e os músculos retorcidos e disformes davam uma impressão de força incalculável. A cabeça era de lobo, mas com um focinho mais curto e uma boca enorme, com dentes que se projetavam para fora. As patas da frente eram longas e terminavam em garras que pareciam lâminas de faca. Os olhos. Ah, os olhos. Eles eram globos de fogo, em um vermelho que parecia sangue, cheios de uma inteligência perversa que mostrava que ele sabia o que estava fazendo. Aquilo não era um animal. Era algo com uma maldade que eu nunca tinha visto. A criatura avançou para a casa. O Max e o Bolt, com a coragem dos cães que defendem seus donos, se lançaram para cima da fera. A luta foi rápida e brutal. O monstro os retalhou com um movimento de suas garras, e eu ouvi os guinchos de dor dos meus cachorros. A Luna estava petrificada. A criatura pegou o corpo do Bolt e o arremessou na nossa direção, fazendo a cabeça se separar do corpo. Eu gritei de horror. O monstro nos encarou, com os olhos vermelhos fixos em mim e nas crianças. A baba escorria de sua boca e se misturava com o sangue dos meus cães. Eu estava paralisada. Daniel me puxou pelo braço, me tirando do transe. "Isa, corre! Pega as crianças e foge!" ele gritou. Eu não consegui reagir, mas ele me sacudiu com força. "Corre, eu vou ganhar tempo." Ele me olhou, os olhos cheios de lágrimas, mas eu sabia que ele estava fazendo o que era preciso. Eu agarrei a Alice e o Pedro e corri para o carro com o choro deles e o meu se misturando com a escuridão. A última coisa que eu vi foi o meu marido saindo de casa, com a espingarda em mãos e a Luna ao seu lado. Ele me disse que atirou. A bala de chumbo acertou o peito da criatura, mas para seu desespero ela apenas se contorceu. O projétil saiu de seu corpo e caiu no chão. O lobisomem não sangrou, ele só ficou mais furioso. Meu marido não teve tempo de fugir. A minha última visão foi a Luna, meu cachorro fiel, avançando para a criatura para tentar salvar o dono. Eu a vi ser estraçalhada. Depois disso, eu só consigo me lembrar do som do motor do carro e dos meus soluços. Eu não olhei para trás. Eu dirigi por uma eternidade sem parar, até chegar na cidade. Fui direto para a delegacia com as roupas manchadas de sangue e os olhos inchados de tanto chorar. Eu contei tudo o que aconteceu, do início ao fim. Eles me olharam com pena. Me deram um copo de água e me disseram que era o choque. Mas eu sabia que eles não acreditavam em mim. Eles foram até o sítio, encontraram a casa intacta, mas o pátio era uma cena de horror. Os cachorros mutilados e o sangue. O sangue era o único rastro que levava para dentro da mata. Chamaram reforços, uma equipe de busca, mas não encontraram nada. Quando o sol nasceu, eles já tinham desistido, mas à tarde encontraram o que sobrou do meu marido. Os peritos não conseguiram explicar os ferimentos. As mutilações eram muito diferentes de qualquer ataque de animal selvagem que eles já tinham visto. O caso foi arquivado, a culpa foi colocada em uma onça pintada.
O sítio foi vendido. Eu vivo com meus filhos na casa dos meus pais, mas a história vive. E sempre que a lua cheia aparece, eu me lembro de Daniel, de seu sacrifício e do monstro que vive na escuridão. Minha filha Alice, ela ainda tem pesadelos. Ela acorda gritando: "O bicho, mamãe, o bicho!" E eu sei que ela tem razão. O bicho existe. E ele está esperando a próxima lua cheia para atacar de novo. Minha avó morava na zona rural da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Era uma área bem isolada, sabe? E ela sempre me contava umas histórias estranhas sobre o lugar. A que mais me aterrorizava era a de uma família de uns conhecidos que viviam mais para o interior. Ela dizia que a história era tão real quanto o chão que a gente pisava. E eu acredito nela. A família era de um casal jovem, o Tiago e a Mariana, e a primeira filha deles, a Sofia. Eles viviam numa cabana de barro e madeira, bem simples. E a rotina era aquela: trabalho pesado durante o dia e a única luz à noite era a da lua ou de uma lamparina suja. A Mariana me contava que a cabana parecia um ninho de besouros, que ficavam voando ao redor da luz fraca. A noite em questão era uma daquelas de lua cheia. A luz entrava pelas frestas da cabana e dava para ver o mato balançando do lado de fora. Tiago estava na porta e Mariana ninava a Sofia, que devia ter uns 3 meses. Era um momento de paz, do tipo que a gente só vê em filme, sabe? Aí de repente um uivo. Não era um latido de cachorro normal. Era um som que vinha das entranhas da mata, parecendo um lobo. Meus olhos se arregalaram só de ouvir a minha avó imitando. O Tiago me disse depois que o coração dele pulou para fora da boca. Ele se escondeu atrás da parede e espiou por um buraquinho. Viu o mato se mexendo e ele jurou que ouviu passos. A tensão só passou quando ele viu 2 cachorros brigando por um osso. Mas o medo, ele ficou no ar. Tiago e Mariana se olharam. Eles tinham crescido ouvindo as lendas sobre o que espreita na mata. Eles sabiam que nem tudo era só mato e árvore. Eles se deitaram logo depois, com a Sofia dormindo no berço improvisado ao lado da cama. A bebê, me disse Mariana, estava enrolada numa manta de lã vermelha que ela mesma tinha feito. A tragédia não foi um pesadelo, foi real. Mariana me contou que acordou de madrugada, sentindo que havia algo de errado. Ela não ouviu o choro, mas tinha uma respiração pesada, ofegante, dentro da cabana. Ela abriu os olhos na escuridão. E o que ela viu? Ela me disse que era uma coisa enorme, uma sombra ainda mais escura que o breu lá fora, deitada ao lado do berço da Sofia. Ela gelou. Mas quando um raio de luz da lua bateu no bicho, ela viu os olhos, 2 globos de fogo, e a boca, com dentes que pareciam facas e uma baba escorrendo. Ela me disse, com a voz embargada, que era como se a lenda viva que o avô dela contava tivesse saído dos pesadelos para a realidade. O desespero dela foi tanto que ela nem sentiu o medo. Ela só pensou na filha. Ela se levantou da cama e no escuro tateou em direção ao berço da Sofia. Estava vazio. Seu coração se espatifou. Ela procurou a filha desesperadamente. Onde ela estava? Foi quando ela olhou para o monstro. As mãos peludas, enormes, estavam segurando a Sofia. A manta vermelha da bebê parecia um ponto de sangue no meio daquela escuridão. Ela não pensou. Partiu para cima da criatura com um grito preso na garganta. Mas não deu nem tempo. O monstro a golpeou com a pata com tanta força que ela desabou, e a última coisa que sentiu foi o chão frio sob o corpo e a dor lancinante na cabeça. Depois só a escuridão. Quando Mariana acordou, o sol já estava alto. A cabeça dela latejava e ela sentiu algo pegajoso no cabelo. Era sangue. O quarto estava vazio. O berço da Sofia estava vazio. Ela gritou por Tiago, sacudiu ele. Acorda, levaram a nossa filha. Por que você não acordou? O que ela viu em seguida, minha avó me disse, foi a pior coisa que ela podia ter visto. Tiago estava acordando e a boca dele estava entreaberta. E foi aí que Mariana viu. Entre os dentes do marido havia fiapos de lã. Vermelho, a cor da manta que ela tinha tricotado para a filha. O monstro que a atacou e a criatura que devorou sua filha eram a mesma pessoa que ela amava. A minha avó me disse que ela deu um grito. Mas não era um grito de raiva ou dor. Era um grito de horror. Um grito tão puro que parecia vir da alma. E ela me disse que a única coisa que podia ser ouvida na mata,
além dos pássaros, era aquele grito. E que até hoje, quando o vento sopra forte, parece que o grito ainda ecoa. E toda vez que eu vejo a lua cheia, eu lembro dessa história. E eu não consigo dormir direito. Olá, alquimista sobrenatural, tudo bem? O que tenho para relatar é algo que realmente aconteceu comigo. Já faz alguns bons anos. Isso realmente me traumatizou. Mas ouvindo seu canal e os relatos que outros inscritos também te enviam, decidi relatar aqui o que aconteceu comigo. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias que o povo conta do interior. Lobisomem, mula sem cabeça, alma penada. Sempre achei que era invenção para assustar criança e manter o pessoal dentro de casa à noite. Eu ria dessas coisas. Só que depois do que eu vivi, naquela semana no sertão de Pernambuco, eu nunca mais ri de nada. Tudo começou quando meu tio Zé me ligou, pedindo para eu ir passar uns dias na fazenda dele, perto de Salgueiro. Ele já era viúvo, morava sozinho, e eu achei que seria bom dar uma força. Também pensei, por que não? Uma semana no mato, longe da correria da cidade, comida de verdade, sossego. Mas não foi nada disso que encontrei. A viagem já dava um certo pressentimento. O asfalto foi ficando para trás, e só restou a estrada de terra vermelha, seca, poeira subindo e o vento quente entrando pela janela, queimando mais do que refrescando. Cheguei no fim da tarde. Meu tio me recebeu como sempre, com aquele jeito simples, mas percebi um cansaço estranho nele, como se carregasse um peso que não era físico. À noite, jantamos na varanda. Comida boa típica, arroz, feijão de corda, carne de bode. Mas depois da terceira dose de cachaça, meu tio começou a falar baixo, quase cochichando sobre uma coisa que eu nunca tinha ouvido ele mencionar antes: o corpo seco. Aqui no sertão tem coisa que não se explica, meu filho. O corpo seco não é história, não. É maldição viva. Eu ri. Não aguentei. Disse que era só lenda, mas ele ficou sério, o olhar duro como pedra. Contou de um tal Zé Caboclo, homem ruim, que batia até na própria mãe. Quando morreu, a velha amaldiçoou. A terra não vai lhe querer, você não vai descansar. E dizem a cova cuspiu ele de volta. Seco, mirrado, sem morrer de vez, condenado a vagar. Aquilo me arrepiou, mas eu não quis demonstrar. Dei boa noite e fui pro quarto. Só que o silêncio daquela casa não era silêncio normal. No sertão, o silêncio pesa. É tão denso que você escuta o sangue dentro da própria cabeça. Juro que senti que não estava sozinho. Dormi mal virando de um lado para o outro, com a sensação de que alguém me vigiava do canto do quarto. No outro dia fui ajudar meu tio com o gado. No caminho passamos por uma estrada de barro já tomada pelo mato. Ele comentou: essa estrada o povo não passa mais. Dizem que o corpo seco ronda por aqui. Eu tentei brincar, mas na hora um cheiro estranho cortou o ar. Era um fedor tão forte que parecia ferrugem misturada com carne apodrecida. Perguntei o que era e ele respondeu: deve ser bicho morto. Mas vi nos olhos dele que não acreditava nisso. A noite foi pior. Acordei de repente sem saber por quê. O silêncio estava mais pesado do que nunca. Então ouvi um barulho de arrasto, lento, como se algo pesado fosse puxado pela terra. Shh, shh, shh. Junto, vinha aquele cheiro podre. Meu coração disparou. Me levantei devagar e fui até a janela. Não vi nada, mas o som vinha do galpão. Corri até o quarto do meu tio, sacudi ele. Tio, tem alguma coisa lá fora? Ele levantou devagar, com o rosto pálido. Pegou o lampião e disse firme: fica aqui dentro, não sai por nada. E saiu. Eu fiquei sozinho. O som do lampião foi se afastando até sumir. O arrasto continuava. Depois, silêncio. Um silêncio tão fundo que doía nos ouvidos. Até que ouvi o lampião apagar com um sopro seco. Meu estômago gelou. Aí começou. Passos pesados na varanda, madeira rangendo, o cheiro aumentando, entrando pela fresta da porta. Eu me enfiei embaixo da cama, sem ar, tremendo tanto que achei que iam me ouvir. A porta do quarto abriu devagar, sem trinco, sem estalo. Só abriu. O que entrou não era humano. Primeiro vi os pés, ossudos, pele cinza grudada no osso, unhas pretas enormes. Depois o corpo, esquelético, as costelas saltando. Cada osso parecia prestes a rasgar a pele. O cabelo era sujo, caindo no rosto.
E o cheiro, meu Deus. O cheiro era de coisa morta há muito tempo. Ele parou no meio do quarto. Não se mexia. Só ficava parado, como se soubesse que eu estava ali. Eu prendia a respiração. Até que senti. Uma garra fria encostou na minha perna. O frio entrou no osso. Eu quase gritei, mas tapei a boca com as 2 mãos. O bicho abaixou devagar, como se fosse olhar debaixo da cama. Foi nesse momento que um grito estourou lá fora. Era meu tio. Um grito de dor e raiva, como se estivesse lutando pela vida. O corpo seco virou a cabeça para o som e saiu arrastando, como se tivesse perdido o interesse em mim. Eu não pensei 2 vezes. Saí pela janela, me rasguei todo nos espinhos, mas não parei. Corri na escuridão sem olhar para trás, tropeçando, caindo, levantando. O cheiro me perseguia e eu juro que ouvia aquele arrasto vindo atrás, cada vez mais perto. Corri até minhas pernas falharem. Quando já não tinha mais força, vi as luzes de uma casa acesas ao longe. Desabei na varanda, batendo na porta com o que restava de energia. Uma família me encontrou desacordado, ensanguentado, sem conseguir falar direito. Quando contei depois, ninguém quis acreditar. Só um senhor olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Você teve sorte. Quem encontra o corpo seco não costuma voltar para contar." Até hoje eu não sei o que aconteceu com meu tio. Nunca mais o encontrei, nem o corpo, nem nada. É como se ele tivesse sido engolido pela própria maldição. E eu te falo com toda certeza. Se um dia, no meio da noite, você sentir um cheiro de carne podre e ouvir um arrasto seco vindo da terra, corra. Corra sem olhar para trás, porque se ele encostar, acabou. E, se eu escapei, foi por acaso. Da próxima vez eu não vou ter essa sorte. Espero que tenham gostado do meu relato, mesmo sabendo que muitos não vão acreditar nisso, mas acreditem, isso é real. Gostou do vídeo? Então curta, comente e compartilhe para que mais pessoas descubram os mistérios. Para não perder nada e fazer parte da nossa família Alquimista Sobrenatural, inscreva-se no canal agora. Quer compartilhar seu próprio relato sobrenatural? O e-mail para envio está esperando por você na descrição.